O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou sabendo por jornalistas da prisão de Jair Bolsonaro, que repercutiu desde cedo mundo afora. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro esteve nas primeiras páginas dos principais jornais do mundo neste sábado. O Washington Post destacou que Jair Bolsonaro foi preso dias antes de começar a cumprir a sentença de 27 anos por planejar um golpe que não deu certo. O britânico The Independent afirmou que Bolsonaro é um aliado político de Donald Trump que há alguns meses chamou o julgamento de uma caça às bruxas. O francês Le Monde destacou o que disse a defesa de Bolsonaro, de que a prisão vai trazer consequências sérias e vai ser um risco para a saúde do ex-presidente. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro chamou a prisão de desumana. Em entrevista ao SBT, ele disse que levar Bolsonaro à cadeia pode piorar ou até acabar com a saúde e a vida do pai. Nada que vem do Alexandre de Moraes me surpreende. O Alexandre de Moraes, nós sempre partimos do princípio que ele vai dobrar a aposta. Agora, isso daí coloca certamente no foco, no holofote, todos os membros do STF, notoriamente os da primeira turma, que votaram pela condenação do Jair Bolsonaro. Eu não ficaria surpreso se houvesse uma resposta dos Estados Unidos. Sobre a ordem deste sábado, o deputado afirmou: ele viu Flávio organizando uma vigília, equiparou uma noite de orações a uma atividade ilícita e colocou como equivalentes, atos anteriores, diz ele, por milícias digitais, provavelmente insinuando ou citando a questão dos acampamentos em quartéis, como uma tática, um método golpista. E assim, dentro do seu devaneio, justificar a prisão do Jair Bolsonaro. Aqui na Casa Branca, Donald Trump disse na manhã deste sábado que não sabia da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Ele afirmou que conversou com alguém do Brasil na sexta-feira, mas não informou quem seria. E demonstrou surpresa quando o assunto da prisão do ex-presidente brasileiro foi citado. No, I don't know anything about it. Have you heard about it? Mr. President, are you willing? Is that what happened? Yes, there's a citation. You bet. Em nota publicada na internet, o número 2 da diplomacia americana, vice-secretário de Estado, Christopher Landau, acusou Moraes de politizar o processo judicial e afirmou que não há nada mais perigoso para a democracia que um juiz que não conhece limites do seu poder. Para um dos advogados da Trump Media, Martin De Luca, a decisão do ministro da Suprema Corte prejudicou a diplomacia do governo Lula. Alexandre de Moraes, ou em coordenação com o governo Lula, que seria muito triste, ou unilateralmente resolve mandar os recados dele. Com certeza que pode ter um impacto negativo, isso não está em dúvida. E é importante também lembrar que tem um limite ao que os Estados Unidos podem fazer. Para o doutor em Ciências Políticas e professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, a prisão preventiva de Bolsonaro não deve afetar a negociação econômica entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço. Me parece que o governo americano não só estava preparado, como ele percebeu a mudança da realidade tanto comercial como política no Brasil. Portanto, é bastante provável que o presidente Trump não altere a rota de bom entendimento com o Brasil por causa dessa prisão. Os analistas Bruno Garchagen e Conrado Contígio voltam para mais uma rodada de análise aqui junto com a gente. Nós vamos saber, com o decorrer dos dias aqui, se essa negociação do tarifaço vai evoluir ou não. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês dois é a seguinte. O assunto do dia hoje é a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E alguns dizem que isso vai acabar de vez com as chances dos bolsonaristas. Em contrapartida, outros dizem que não, que isso vai acirrar ainda mais essa polarização que já existe no país e que a direita pode se unir, uma coisa que não vinha acontecendo até então. Você acha isso, Bruno? Você concorda com essa outra versão dos fatos ou não? Bom, em parte, por parte dos filhos, por parte do todo o movimento de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, esse tipo de decisão judicial tende a unificar. Não saberia dizer, porque está tudo muito aceso ainda, se isso terá condições de reunir todos aqueles atores políticos e toda aquela massa da população
que não se vê representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que se considera oposição ao atual governo. Tá? Para não usar os termos de esquerda e direita, que são termos bastante complicados de serem tratados para explicar para a nossa audiência. De qualquer maneira, César, o que eu acho é o seguinte... A prisão agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, sabendo que na próxima semana, ou daqui a 2 semanas, será confirmada a decisão, o trânsito em julgado do processo no Supremo Tribunal Federal, e tudo que vem acontecendo, se reforçar o ex-presidente como símbolo desse grupo, cria um problema para quem vir a representar o candidato oposicionista no ano que vem. Porque vai ser muito difícil esse candidato oposicionista tentar se desgarrar dessa imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, a gente não sabe qual será a posição dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem tido um protagonismo político muito intenso com toda essa história. De que forma que os filhos vão lidar com esse candidato oposicionista que a gente não sabe qual é. A eleição no Brasil hoje está aberta porque a gente já sabe que o atual presidente Lula será o candidato da situação, mas a gente não sabe qual será o candidato da oposição. E para você, Conrado? Eu, na verdade, tenho a percepção de que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo em relação especificamente a esse caso é um julgamento que tem se pautado essencialmente, no meu modo de ver, na técnica e que, obviamente, por envolver um ex-presidente da República, tem projeções políticas. O ministro Alexandre, ao decretar a prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, no mesmo ato, requer que o tema seja pautado para análise da turma, do órgão colegiado, de forma a conferir legitimidade a essa decisão que ele toma. O trânsito em julgado, a decisão condenatória que já foi proferida, é iminente, deve ocorrer essa semana, o mais tardar na próxima. E com isso, o Supremo terá posto fim a um julgamento de fatos que ocorreram nos últimos anos, que o tribunal considerou bastante graves, e eu espero que cada vez menos essa, digamos, contaminação que se busca fazer das questões políticas com as questões jurídicas, e eu volto a dizer, minha percepção sobre o trabalho do Supremo sinaliza no sentido de que houve um trabalho técnico, jurídico. Mas, de fato, essa contaminação ela vem ocorrendo de forma muito intensa e a expectativa que eu tenho para o próximo ano é que, concluído definitivamente esse julgamento, a gente possa passar por um processo eleitoral em que essa temática fique um pouco menos acentuada. Ok. Conrado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Muito obrigado. Prazer ter você aqui. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado. Espero tê-los aqui em breve, com outras oportunidades. Muito obrigado.